Próxima atração, Memória Viva. Mais uma produção da TV Universitária. Apoio Seturne. Quem conhece, reconhece. Olá, no ar pela sua TV Universitária, o programa Memória Viva. Hoje, para entrevistar uma personalidade que é natural de Cerro Corá e tem 79 anos de idade. É uma senhora que concluiu o 2º grau no Colégio Diocesano de Caicó e entrou no convento aos 17 anos, na congregação das Filhas do Amor Divino. Ela foi professora de Educação Física, é fundadora e diretora da Casa do Pobre, lá em Currais Novos, desde 1992. Ela reside nessa mesma cidade e atende diariamente nessa instituição 100 crianças carentes e adultos necessitados. Não está dito na ficha porque, obviamente, ela omitiu essa irmã, mas ela é filha de uma das famílias mais ricas do estado, família proprietária da mina Brejuí, e ela renunciou à pobreza, ela renunciou à riqueza exatamente para atender aos pobres. Nisso de ter nesse atendimento pela via da religião a sua forma de ser rica espiritualmente. Eu estou falando, claro, de Yolanda Gomes de Assis, irmã Ananília, queridíssima irmã Ananília, lá de Cerro Corá, que vem ao programa Memória Viva para ser entrevistado na companhia de 2 queridos amigos, uma parenta e um dileto filho da irmã, que são Joana Dark Gomes Fernandes, professora aqui da nossa Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e Marcelo da Silva Costa, que desde os 7 anos de idade, né, Marcelo, frequenta, está na companhia da irmã e é hoje secretário de irmã Ananília. Muito querido. Finalmente a senhora veio ao programa, irmã. Eu creio que às vezes os telespectadores podem imaginar que a gente faz uma média com o entrevistado, dizendo, estamos esperando há muito tempo. Nós estávamos esperando, sim, que a senhora viesse aqui ao programa. Nós conhecemos a sua vida, o seu trabalho, a sua trajetória de religiosa, a importância que isso tudo tem, e aí nos sentimos muitíssimo felizes com a sua presença aqui no programa Memória Viva. Mas eu queria, porque sei também que a sua infância foi uma infância muito rica lá em Currais Novos, infância da menina Peralta que a senhora era, etc. Queria que a senhora falasse a partir desse momento. Seja muito bem-vinda, viu, irmã? O Deus que está em mim é o Deus, mesmo Deus que vai conversar com vocês. Eu nasci em Cerro Corá e logo em seguida eu fui morar na fazenda. Meu pai foi fazendeiro, muito, muito bom. Ele tinha muitas posses, possuía muita terra e nos tratava muito bem. Então eu cresci feliz, uma criança feliz. Uma criança feliz, porém muito peralta. Eu não fui uma criança muito querida, não, assim, bem-vinda, não, porque eu era muito peralta. Mas eu também vivia na floresta, quase. Fiquei na fazenda, a gente tinha muita liberdade, eu gostava da natureza, ainda gosto muito, e fui crescendo, minha mãe foi cuidando de mim, meu pai também, e nessa felicidade eu já tinha 5 irmãos, 5 irmãos. Nós brincávamos, todos nós morávamos na fazenda. Uhum. E quando eu me lembro dessa fazenda, onde eu passei os primeiros dias da infância, depois meu pai mudou para outra fazenda, eu me lembro que eu era muito entusiasmada com a agricultura. Meu pai era agricultor, tinha o rio Potengi, eu passava muito, eu fugia muito de casa para tomar banho nas cacimbas, minha mãe cuidava, mas eu me lembro disso perfeitamente. As minhas irmãs mais novas
não se lembram mais disso, porque não tiveram essa oportunidade, não é? E aos 10 anos, meu pai foi para uma fazenda para morar na Serra Verde. E daí eu fiquei. Daí foi que eu fiquei sabida e feliz. Que a Serra Verde tem uma natureza muito bela, muito feliz, muito sincera para com o ser humano. A natureza fala, não é? A natureza canta, a natureza ri, Então. e ela fazia tudo isso para mim. Eu vivia solta. Que na maravilha. natureza. Eu posso entender que esse seu primeiro contato com a natureza seria uma espécie de descoberta mesmo de Deus. De descoberta de Deus. Porque aí a senhora já em contato com essa realidade... Quase que no inconsciente, porque a minha religião, minha mãe, era católica, mas a gente vivia muito à vontade, sabe? Não era propriamente mas a praticante. natureza me falava muito de Deus. Perfeito. Inclusive, só Sim, interferindo claro, um pouco. por favor. Os pais, meus avós, os pais de Irmã Nanília, eles eram católicos, mas não era aquele católico muito tradicional daquele tempo. Etc. Não eram praticantes, mas não exigia dos filhos que tenham que ser aquele padrão da época, né? Até que era pelo fato de residir numa fazenda. E moravam na fazenda e tudo, mas não era aquele que você tinha que ser. Eles davam muita liberdade. Eu me lembro disso aqui, porque eu convivi muitos anos, morei inclusive com meus avós, né? Perfeito. É bom esclarecer, irmã, não sei se eu mencionei ao apresentar a senhora, os pais de irmã Nanília são exatamente o desembargador Tomás Salustino e a senhora, sua mãe, Dona Aura Galvão. Dona Aura. Áurea. Eu sou filha de Assis Salustino. De Assis. De Assis. Tomás é meu tio. Desculpe. Seja como for, exatamente da própria família. Linha, né? Na mesma linha, todos são irmãos. Proprietários de terras, todos num determinado momento proprietários igualmente de minas, etc. Tudo igual. Muito bem. Irmã a Nanília, a menina Yolanda, né? Chamavam a senhora Landinha? Chamava assim. Yolanda. Yolanda mesmo. Yolanda. A menina Yolanda Peralta fugindo para os sítios, tirando manga, indo tomar banho de cacimba, essas coisas todas. De repente é levada para a cidade para estudar. Fale desse... Pois bem, eu fui transferida para estudar. Minha mãe botou lá na casa, me colocou na casa da tia. A senhora foi praticamente exilada, né? Sim. Irmã, o que gostaria que a senhora contasse para a gente um fato de quando a senhora estudava. A professora Rosinha, lembra? Sim. Que ela tinha um problema, uma deficiência numa perna. Aí a senhora sempre conta essa história para a gente. Então, quando eu fui estudar na cidade, quando eu cheguei, eu não gostava de estudar, não, só vivia... Tinha um professor particular, sempre tinha um professor particular, mas eu gostava de estudar, não, sabe? Mas me botaram, eu fui para o grupo. Cheguei no grupo, o meu colega era ibanês, tá? O meu primo. Eu ia para a escola com ele, eu disse, o que eu estou fazendo nessa escola? E atrasada eu era, porque eu não estudava, não gostava. E então, tínhamos a nossa professora, tem um defeito, um pouco, um bracinho um pouco assim, e eu disse, essa professora, não vou com ela muito não, muito tempo. E ela reclamava de mim de tudo, sabe? Aí ela disse, Yolanda, vem para o quadro. Eu fui, mas eu fui assim, aleijada, sabe? A senhora imitando a professora. E fiz assim, escrevi tudo errado, que eu não sabia de nada mesmo. Aí, imitando a professora não disse nada. Aí chegou e disse, Yolanda, você vai ser expulsa. Eu não contei nem a minha sobrinha isso, vai saber hoje. Vai ser expulsa. Aí eu disse, tá certo, eu vou beleza, eu vou. Era tudo que a senhora queria. Aí, quando meu pai chegou, mandaram chamar meu pai, minha mãe estava de resguardo, mandaram chamar meu pai. Aí meu pai, me lembro tanto, ele chegou, a dona Rosinha disse, seu Assis, é melhor o senhor levar a Yolanda para o sítio, que ela gosta de fazenda. Aí eu sou muito sincera, disse, não, você não disse que ia me expulsar? Diga logo ao meu pai que eu fui expulsa, tudo, eu já tinha uns 12 anos por aí. Aí meu pai olhou assim, fulminou, só fez olhar. E disse, vamos para casa. Aí me deixou um ano no sítio. Eu achei que foi bom demais. Mas ele era calado. Aí resolveram me botar no Colégio das Neves. E foi daí que meus irmãos, as minhas irmãs também foram para o colégio. Aí eu fui para o Colégio das Neves. E lá, no Colégio das Neves, no dia que meu pai foi me entregar a prefeita, disse assim, olhe,
Meu pai era muito educado, né? Era muito fino. Disse, se tem aqui as duas, levou logo 3 da fazenda. Disse, me levou com as 2 irmãs e disse, se Yolanda der trabalho, telegrafe para mim que eu venho buscar. Eu digo, pô, eu não vou dar mais trabalho. Aí eu fiquei, eu digo, meu pai não vou mais, que eu queria muito bem a ele. Ele só disse assim, bem sutil, se Yolanda der trabalho, você pode telefonar, telegrafar que eu venho buscar. Eu digo, pois eu não vou dar mais trabalho. E daí eu fui para o internato, dei um pouquinho de trabalho nos primeiros dias, mas muito pouco mesmo. E depois eu tomei outra atitude, né? E nas férias, a gente só ia em casa nas férias, em dezembro e julho. Aí eu me divertia, pintava, gostava muito de festa, de tudo, e vivia na rua e andava de bicicleta, fazia o que não era para fazer mesmo. E naquele tempo uma moça de bicicleta no meio da rua não dava certo. Uma moça não, uma garota, né? Sim, claro. Aí quando foi um dia, eu estava no colégio, eu digo, eu tenho um rapaz que eu pensava que ia casar com ele, sabe? Tá certo. Eu vou casar. Mas aí um dia eu estava no colégio, olhei assim, tinha um livro numa carteira, assim, Bom Mestre, que farei, o livro. Aí eu li e me encantei pelo livro, me encantei pela vida religiosa, mas as irmãs, eu já tinha 14 anos, né? Então eu digo, pronto, a primeira coisa que eu vou fazer é ser religiosa. Aí coloquei na minha mente que ia ser. Aí procurei ser uma menina boa. Era tão difícil de ser boa. Mas eu fazia tudo que a irmã mandava eu fazia. E fui um dia, eu já tinha lido esse livro, eu digo, eu vou ser freira mesmo. E pronto, e daí fui vendo, contemplando a vida religiosa e pedi para ir, não vai que só tem 15 anos. E meu pai, fiz uma carta para meu pai, até me lembro tanto, de joelho num banco lá. Tinha um banco eu no chão escrevendo, fiz, aí meu pai respondeu que eu esperasse um pouco, eu guardei muito, que eu ficasse segredo, mas não fosse agora. E eu era muito amiga dele. Aí eu digo, eu vou fazer, já vou ser boa, agora eu vou ser freira, porque se eu voltar para lá, não sei se é a menina boa ainda não, né? E então, meus sobrinhos, meus irmãos começaram a dizer, olha a freira. Mangavam de Todo mim mundo demais. achava que era mais uma que você estava querendo aprontar. E a cidade disse, não pode. A mais sapeca que tem, porque minha outra irmã era muito bacana, à vista de mim, sabe? Muito boa. Aí disse, não, eu não vou não, eu vou para o convento. Meu pai dizia, pense, você é tão nova. Aí eu comecei a me entender bem com meu pai e com minha mãe. Minha mãe eu sempre me entendia. Porque meu pai eu tinha mais um pouquinho de receio. Claro. Fiquei amiga dele demais. Aí foi quando eu fui gozar da amizade do pai, mais da mãe, que olhavam para mim com mais piedade, né? Que ela vai ser freira. Meu pai chamava e dizia, você vai se aperrear muito, não vai dar certo. Eu vou. Aí um deles me chamou. Disse, vem cá, Yolanda, vem. Olha, tenha calma, quando você completar 18 anos, eu dou um enxoval que você quiser. Aí vai, eu digo, eu disse para ele, é verdade. Eu pensava que ele estava me enganando. Ele disse, não, é verdade. Eu digo, o senhor fala a verdade. Aí eu me aquietei. Quando eu completei 18 anos, já estava pronta para ir para o convento. Aí ele me ajudou, sabe? E meus irmãos também queriam. Todo mundo queria. É impressionante essa história. Vamos ver, o telespectador deve estar curioso, irmã. Você considera que essa espécie de chamamento teria ocorrido a partir do momento que você trava contato com esse livro? Foi, mas a partir do momento também que eu disse a meu pai, que meu pai disse que me levava, eu digo, não, agora eu vou ser boa, né? No colégio. Aí quando eu li esse livro, não, eu quis ser boa, não queria ser freira. Mas quando eu li esse livro, Bom Mestre que farei, aí eu resolvi ser religiosa também. Naquele momento, eu acho que eu recebi o chamado. Perfeito. Chamado de Deus. Eu nunca nem contei isso a ninguém. Isso deve ter impressionado muito, não apenas a cidade, a cidadezinha de Guaianópolis, mas a própria família, porque não havia tradição de religiosos assim na família, não, né? Não
havia, e eu. Se tivesse sido a minha outra irmã, não era Taquinha, tivesse sido a outra irmã, teria sido melhor, que ela era bacana, assim. Mas eu... Por que ela era bacana e a senhora não era, irmã? Porque cada um tinha um temperamento, É porque ela era uma pessoa bem tranquila, bem ponderada. Bem Estudiosa, ponderada. Até hoje. Até hoje. Mas Deus se manifesta até nessas peraltices. Não, Deus procura. Quando Deus procura, não quer saber quem é. Chama. Se a gente atender, aí eu fui. Muito bem. Aí a senhora entra no convento. E entra no convento aqui em Natal. Como foi essa coisa desse momento de despedida? Teu pai viu que perdeu a briga. De repente ele perdeu a briga, né? Mas eu acho que não foi nem briga. Sim. Pelo menos eu convivi muito com o vovô e com Foi vovó. Ele não era que uma Ele vez adorava ela. porque eu também dizia que ia ser freira. Ah, é? Era, Sim, não era você por já conta da minha influência influência dela. Claro. E ele conversava ele queria ter a certeza que ela estava tomando uma atitude correta, um rumo certo, e não depois desistir. Por isso que ele ficou pretendendo. Inclusive, ela teve uns namorados, né? Esse é o lado prático. Ele também teve uns namorados. Ela também teve uns namorados. mas passou essa porque experiência. você era Peralta, você mas o meu namoro era um namoro só de criança, quase não era um namoro sério. Agora, como eu gostava de um rapaz ou de outro, eu pensei, eu gostava muito de festa, ia carnaval e tudo, né? Aí eu pensava que eu ia me casar. Mas deixa que eu não ia. Às vezes eu ficava namorando, pensando que estava namorando com o rapaz, eu era muito medonho. O rapaz nem me conhecia direito. Não é? Aí eu já tinha essa ilusão. Mas tudo isso passou. Foi uma fase da minha vida. Eu acho que foi isso que ele esperou, que ela tomasse a decisão correta. Então, né? mas pais diante de meninos peraltas ficam também muito atraídos. Eles desenvolvem uma relação de afeto muito forte. Como é que é o momento dessa despedida sua, da ida para o convento? Olha, meu pai fazia uma festa. Ah, é? Não era daqui. Se ia casar, fazia uma festa. Então, quando eu estava para ir para o convento, ele fez uma festa grande no sítio. É mesmo? Com os amigos deles. Foi Cortez Pereira, que não sei mais quem, chamou todo mundo que ele queria, Dinarte, tudo. E fez um jantar. Então, eu só fiz, quando eu vi a festa, que era para eu ir embora, eu só fiquei num quarto chorando, trancada. Você deve ter refletido assim, estou comemorando a minha saída de casa. Eu não queria nem dizer isso, mas a verdade tem que ser dita, né? Eu fiquei chorando, aí minha cunhada olhou, disse, por que você está aí chorando? Eu digo, nada, com saudade. E eu senti muita saudade de casa. Né? Aí, quando foi de manhã, meu pai foi comigo para Natal, aí uma irmã me levou. Uma religiosa foi me deixar em Açu. Certo. Aí eu cheguei em Açu. Aí a saudade apertou, aí começou a vida de amor com Deus e acabou essa história. Aí Marcelo, deixa eu pedir um pequeno intervalo agora, que o pessoal já está acenando para cá, e ao retornarmos, aí a gente vai tentar acompanhar a vida, a agitada vida, no bom sentido, dessa religiosa tão interessante aqui do Rio Grande do Norte, chamada Irmã Ananília, e ver que desdobramentos levarão a ela exatamente desenvolver um trabalho tão bonito como esse que ela desenvolve em Currais Novos desde 1992. Daqui a pouco nós retornamos. Estamos apresentando Memória Viva. Apoio Seturne. Quem conhece, reconhece. Bem, nós retornamos com o programa Memória Viva, hoje entrevistando irmã Ananília, diretora da Casa do Pobre lá de Currais Novos. Eu passo a palavra a Marcelo da Silva Costa, Marcelo que é secretário da irmã Ananília, que vai fazer também uma pergunta para a irmã. Por favor, Isso Marcelo. mesmo, Tarcísio. A gente está vendo que a infância de irmã foi essa infância cheia de peraltice. Queria que ela contasse para a gente uma história que ela costumava rasgar as roupas eram novas só para a mãe dela, Dona Aura, dar essas roupas para as pessoas. Conta para a gente, irmã, essa história. Olha, lá em casa, no sítio, antigamente tinha os retirantes, você sabe, né? Passava aquele povo pobre em época de seca. Aí eles passavam lá em casa, aí um dia eu estava com uma roupa bem bonita. Aí eu disse, mamãe, deixa eu dar essa roupa ao pobre,
E ela olhou para mim e disse, mas Yolanda, a roupa ainda está tão boa, não está nem um rasgãozinho, vai buscar uma outra lá para eles. Aí eu cheguei e disse, tá certo. Aí tinha uma cerca assim de arame farpado. Eu fui, rasguei a minha no arame. Rasguei. Disse, mamãe, minha roupa já, meu vestido já rasgou-se. Aí ela riu, que ela era uma santa. E eu assim disse, pois minha filha, vai trocar, viste outro vestido desse mesmo que rasgou-se. Eu rasguei no arame. Ou seja, a sua opção pela pobreza é concreta desde esse período. Aí eu contava para eles. Muito bem. Mas aí você vem para o convento, né? Em Açu, inicialmente em Açu. E o que é que ocorre a partir daí? Quando eu cheguei no convento, eu fiquei feliz demais, não é? E fiz a candidatura, noviciado, comecei a estudar um pouco mais religião, comecei a estudar a vida da congregação e me encantei até hoje. Sou uma encantada pela vida religiosa. Sei. E esse seu espírito, assim, alegre, irreverente às vezes, que a senhora é muito brincalhona e tudo e tal, como é que batia, que foi bom, na clausura? Batia, porque eu era obediente. Sei. Eu ficava, e o convento é um lugar de muita alegria, de muita paz, de muito amor. Né? Eu acertei muito na minha congregação. Sou muito feliz lá. Certo. Aí, pronto. Sou um pouco trabalhosa, né? Porque eu tenho esse temperamento assim. As outras irmãs. A senhora lembra de alguma coisa particularmente? Alguma uma superior, uma madre, que dizia, irmã Nanília, calma. Dizia, ter juízo. Ter juízo. Uma outra dizia, ter juízo. E eu sempre tive muito apreço pela minha superior. Eu acho que o superior é o meu chefe. É o meu chefe. E eu tendo lá minhas faltas, que não tem quem não tenha falta, né? Perfeito. Mas ela estava aí como uma mãe acolhedora. Perfeito. E eu gostava. Perfeito. Agora, se eu não tivesse gostado muito do convento, eu não ficaria, porque lá só fica quem quer. Quem gosta, quem ama, não é? Certo. E eu amo muito a vida religiosa. Estou profundamente feliz. E de Açu, irmã, a senhora vai para onde, no caso? De Açu, eu fui transferida para Palmeira dos Índios com 18 anos. Palmeira dos Índios. Fiquei 2 anos em Palmeira dos Índios. Como é essa experiência de vivenciar outra realidade? Alagoas? Alagoas, eu terra era de muito... Graciliano Ramos. Eu era muito nova e eu estava ainda imbuída assim, no amor, no amor de Deus, na congregação. Eu achava que eu era muito feliz e não olhava muito para outras coisas não, porque o meu temperamento não dava. Atrás de outra coisa qualquer, eu estava imbuída do amor, do estudo da igreja, do estudo da religião, da obediência aos meus superiores. Perfeito. Aquelas que estão me ouvindo, se eu não obedeci, não fui nem por muito gosto, mas conscientemente eu sempre gostava de obedecer. Elas me deram muita confiança. Eu viajei muito pelo Brasil afora, fazia muitos cursos e fui professora de educação física. Agora, o que eu achei mais engraçado como professora de educação física, eu vim fazer um curso aqui em Natal. Não tinha faculdade, não existia, mas o pessoal do Rio, de São Paulo, o governo arranjava professores e vinha para cá. Aí um dia eu estava fazendo educação física, com um short e uma blusa, e chegou uma pessoa para entrevistar. Aí a professora disse, chame Yolanda, que ela salta bem, ela corre bem. Aí lá vou eu. Aí saiu no jornal no outro dia. A senhora já irmã? A congregação ficou empolvorosa. Aí Donivaldo viu. Donivaldo? Donivaldo, que eu passei no colégio, ele passou a ser meu diretor, cuidava de mim. Claro. Sabe? Aí Donivaldo viu, aí disse, Mana Nília, vem cá. Você é doida, foi? Mas eu vou já fazer sua defesa. Aí foi onde estava a minha provincial e fez a defesa. Aí quando eu cheguei, a provincial disse, eu vi sua foto na educação física, você está muito bem de aula, não está? Eu digo, estou. Fui embora. Não comentei mais nada. Quer dizer que foi interessante. Tinha assim, mas eu fiquei feliz porque tinha assim, a freira que faz ginástica e ama a Deus. Aí eu fiquei toda consciente. Um título bonito da matéria e tal. Da matéria, e eu expliquei tudo, porque na educação física é a matéria que a gente tem mais possibilidade de levar a Deus, ao homem. Sabia?
Perfeito. Porque através do exercício o homem começa a se sentir feliz, acreditar. Perfeito. E eu não adianta eu ficar no mundo, se passar um dia na vida e não levar Deus a alguém, não me adiantou viver. Então. E essa sua vitalidade, irmã, parte dela, com certeza, a senhora deve a essa coisa de ter feito tanto exercício físico quando era... Fazia yoga, né? dava aula, fazia curso. Inventei de fazer um curso lá na Argentina, fazer uma perfeição lá de uns dias, de uns tempos. Fui sozinha, a superiora deixava, eu pedia a meu pai ajudava. É mesmo? E aí eu fui A senhora descobriu que tinha uma coisa que lhe interessava? Eu sabia que tinha, eu não tinha faculdade, né? Sei. Também aqui tinha muitas pessoas que tinham faculdade. Aí disseram, Mananira, vamos embora para a Argentina, que lá a gente arranja um diploma. É mesmo? Aí eu fui, passei uns dias lá, vim com um diploma bem bonito. Ah, maravilha. Diploma de lá no Voga aqui, né? Tá certo. Sim, Marcelo, intervenção. Ela, nessas caminhadas, a gente sabe, né? Nessas caminhadas dela de transferência, de Açu, não sei, para Palmeira dos Índios. Então, a gente sabe que ela plantou uma semente muito importante na cidade de Caicó, onde a gente chega hoje, que ela tem uma relação muito forte com os caicoenses. Então, estava me vendo daqui agora a memória, onde ela passou, onde montou academia em Caicó, foi diretora da escola doméstica. Acho que é interessante ela contar essa história aqui pra gente, né, irmã? Olha, quando eu cheguei em Caicó, eu fui transferida para lá. De Palmeira dos Índios foi para Caicó? Não, de Palmeira dos Índios eu vim para Currais Novos, passei um diazinho, uns anos, 5 anos. Que foi, inclusive, um período que eu fui você se sentiu tocada e fui aluna dela. E uma das coisas, tia, que eu queria ressaltar sobre isso foi da importância que ela dava realmente à educação física e às artes. Então, eu fiz muito teatro em Currais Novos. Ela tinha um grupo teatral e a gente tinha a parte teatral muito forte. Certo. Então, a gente teve um diferencial, que eu sempre digo isso para minhas filhas, no colégio que eu estudei, que foi na mesma congregação do Jesus Menino, era uma formação completa, onde você tinha muito forte a parte de esporte, que ela era comandante, e a parte também de teatro. O Jesus Menino sempre se caracterizou por uma educação de muita qualidade, né? De muita qualidade, a gente tinha música, então e essa parte de teatro, ela fazia muitas peças. Eu tenho, assim, N fotografias lá, ela desenvolveu também o gosto pelo teatro nessa juventude, nessas crianças e jovens que estavam lá em Currais Novos, no período de Currais Novos. Eu impedi de fazer um curso, conhecer um Pascoal Carlos Magnus. A senhora conheceu o Pascoal Carlos Magnus? Conheci, ganhei uma coleção de livros dele na aldeia do Arcozeiro. Lá no estado do Rio de Janeiro, um lugar belíssimo. Miguel Pereira, não é? Lindo lá. Exatamente. Eu peguei, eu digo, eu vou. Aí ensaiei um teatro lá em Caicó, o Pequeno Polegar. E fui com a equipe todinha para o Rio. E passei, gozei demais, porque fiquei muito feliz. Quem ajudou a senhora nessa história? O governo. O próprio governo? O governo ajudou. Eu vim aqui, não me lembro nem que era, não me lembro qual era o governador. E então eu pedi, a superior disse, você vai? Eu digo, tem coragem? Eu digo, tem, eu vou levar o teatro, e fiquei... em todo lugar eu sou entusiasmada. Até aqui eu estou entusiasmada. Não, mas é claro, né? Graças a Deus que a senhora está entusiasmada e gostando e falando com tanta fluência dessas... Me diga uma coisa, irmã. A senhora, tem uma história sua que eu acho sensacional, que é o seguinte: a senhora é um pouco seresteira também, né? Sou. Como é isso? A senhora cantava música profana no convento? Não, no convento eu nem cantava. A primeira coisa que Deus tirou de mim, não deu, foi a voz. Foi voz. Mas eu queria cantar. Imagine se a senhora tivesse voz. Voz, né? para cantar. Sim, claro. Aí eu cheguei e disse, eu não vou cantar nunca, mas eu gostava de estudar piano. Estudei piano 10 anos, violão, escaleta, tudo, e não sei de nada. Porque não tinha compasso, não tinha nada, mas eu estudava. Eu gostava de fazer mesmo sem aproveitar muito, mas eu queria ter o conhecimento. E aí, numa coisa de seresta, a senhora vara à noite, né? Não, eu não faço seresta, não, mas... Não, eu digo uma seresta que eu estou dizendo assim, uma reunião de pessoas. Que é um traço muito forte lá de Currais Novos, né? Temos grupos seresteiros interessantíssimos. Tem umas
passagem de gostar de cantar, ela gosta de cantar, mas essas serestas, tem um caso bem interessante, que minhas meninas até lembraram, que o que é que ela fazia quando chegava, minhas filhas já, ela fazia o sopão. O sopão juntava todos os sobrinhos na fazenda e juntava para fazer a sopa, para convidar os moradores da fazenda para vir jantar esse sopão, para depois sair cantando, certo? À noite sair cantando, não era, tia? Até coisa para ir para uma gruta que ela fez e lá continuava cantando. Então, as serestas que ela gosta de fazer são muito serestas desse tipo. Serestas que eu acho religiosas, né? Claro. É uma coisa de então, ela fazia de entrosamento, ela sempre fez isso, então ela ajudava. E a maneira dela chamar o pessoal era oferecer um jantar, que ela chamava de sopão, né? Sopão. E era feita, ele fazia questão das sobrinhas participarem para poder começar a entender o que é ser solidário, né? Perfeito. Bom, sim, mas a senhora ia falar? Não. É o seguinte, tudo que a gente está dizendo agora, aqui e agora, seria por demais interessante e obviamente, teria o relevo, não é? Da importância religiosa que contém com essa figura tão extraordinária que é a irmã Ana Nília, se não houvesse uma coisa ainda